Se você hoje está considerando fazer uma transição de carreira, presta atenção que esse vídeo é para você. Eu vou dividir com você a minha história num bate-papo aqui super informal e vou te contar os motivos que me levaram a considerar uma segunda transição de carreira, dessa vez para a psicologia. Vamos lá? Seja bem-vinda aqui ao meu canal. O meu nome é Amanda Costa, Amanda Silva Boa, como eu me apresento lá no Instagram com meu outro sobrenome. Aqui no canal a gente vai conversar sobre produtividade e vida mais leve, mais plena, sem ansiedade, para mulheres reais. A gente vai falar sobre rotina, hábitos, produtividade e também sobre psicologia, mas de um jeito bastante aplicável à realidade. A gente vai sair aí do wala wala, do você pode, você consegue, tudo que você quiser, e a gente vai falar sobre a psicologia aplicada aí à sua rotina de mulher, com todos os desafios que você pode ter dependendo da sua realidade. Hoje a gente vai conversar sobre transição de carreira e é possível que esse vídeo seja a primeira parte de uma conversa que a gente vai ter também sobre segunda graduação, porque para quem não sabe, eu tô fazendo a minha segunda graduação nesse momento em psicologia. Então a gente vai conversar sobre decisões de transição de carreira, vamos dizer assim, nesse primeiro vídeo. E aí num próximo vídeo, a gente vai falar sobre a tomada de decisão de uma segunda graduação. A minha história profissional não é uma história linear. Eu me formei em direito. Quando eu terminei a graduação em Direito, eu passei num concurso público e fui advogar. Trabalhei 6 anos como advogada pública e quando o Ricardo nasceu, eu tive minha licença maternidade e aí depois da licença maternidade eu tomei coragem e pedi demissão. Mas eu pedi demissão, fiz essa transição de carreira, minha primeira transição de carreira, porque eu já tinha na manga uma segunda profissão. Desde a época da faculdade, eu já trabalhava com conteúdo digital. Ou seja, tem mais ou menos aí uns 20 anos, desde os 18 anos, que eu também trabalho com produção de conteúdo digital e marketing. Então, esses dois caminhos profissionais, o direito e o marketing, sempre aconteceram muito em paralelo para mim. Muitas pessoas não entenderam isso e seguem sem entender até hoje. Então, você que faz uma transição de carreira, precisa entender que o teu conceito de evolução profissional, a tua relação com a sua profissão, ela pode ser diferente da visão de profissão e de carreira que outras pessoas possuem. E tá tudo bem, você vai precisar aprender a lidar com críticas, com inseguranças das outras pessoas e separar aquilo que é a visão do outro da sua visão. Depois que eu pedi demissão, fui trabalhar full time como dona de agência de marketing e professora de marketing também, que eu desenvolvi meus cursos online voltados para esse tema. E era interessante perceber que todas as vezes que eu trabalhava com mulheres, eu sempre tive essa predileção de trabalhar com mulheres e eu sempre falava com elas sobre as travas e as crenças que nos impediam de fazer mais dinheiro, vender com confiança e fazer o nosso marketing de uma maneira muito mais natural. É muito visível para mim e para qualquer pessoa que trabalha com mulheres o quanto a gente tem uma série de tabus para falar sobre dinheiro. Uma mulher que quer falar sobre ganhar bem, ter sucesso na carreira, uma mulher que é ambiciosa, ela é vista de forma negativa, às vezes até pela própria mulher que tem vontade, né, de crescer na carreira, de ganhar mais dinheiro, de vender mais os seus produtos e serviços. E trabalhando com marketing lá desde 2015, ensinando para mulheres, eu comecei a perceber que era impossível falar sobre crescimento profissional sem olhar para o autoconhecimento feminino. Por que é importante falar sobre isso para você? Porque provavelmente você vai começar a ver que os pontos da sua história pessoal e profissional começam a se conectar. Então, no meu caso, estudar psicologia
tomar essa decisão desse próximo passo da minha jornada profissional como psicóloga, né? Isso me fez conectar pontinhos da minha história pessoal e profissional. Então a gente vai conectando os pontinhos da nossa história. É muito importante você olhar para a sua história profissional e pessoal para entender em que ponto aquela transição de carreira que você está buscando realmente faz sentido. E no meu caso, parece que as peças do quebra-cabeça da minha vida, vamos dizer assim, elas estão fazendo cada vez mais sentido com esse próximo passo que eu quero dar. Além disso, é legal falar com vocês sobre os pontinhos, vamos dizer assim, da minha história pessoal. Eu passei por questões psicológicas muito significativas. Eu tive vergonha de procurar ajuda. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tive medo de ser julgada pelas pessoas. Vou falar mais sobre isso, tá, gente? Nos próximos vídeos, porque eu acho que é importante para conscientizar vocês de que é preciso mudar de vida, é preciso fazer escolhas diferentes, mudar o seu ambiente e procurar ajuda psicoterápica. Vou falar sobre isso para te dar coragem e para te mostrar que tá tudo bem, tá bom? Mas voltando ao propósito aqui desse vídeo, eu passei por umas questões muito profundas e que me fizeram perceber o quão importante é falar sobre psicologia para mulheres. E mais do que falar, eu tive muita vontade de sair do campo do autoconhecimento que eu coloco nos meus treinamentos e clinicar e atender pacientes de verdade num outro nível, num nível mais profundo. É bom falar aqui para vocês que antes de tomar essa decisão de fazer a segunda graduação, exatamente por conta dessas questões pessoais e profissionais que eu tô trazendo aqui, cheguei a fazer uma formação em coaching. Então, quem é minha aluna sabe que existem várias ferramentas e exercícios de coaching que eu aplico muitas vezes nos exercícios dos meus cursos online. E eu percebi que o coaching é uma ferramenta muito bacana, mas ela não ajuda você num nível mais profundo. Então, quando você tá com um transtorno mental, quando você tá com um problema sério de ansiedade, de depressão e outras psicopatologias, o coaching precisa dar espaço a um profissional de saúde gabaritado para fazer isso, que é o psicólogo. Depois da formação em coaching, de todos os estudos, eu fui fazer uma pós-graduação em neurociência e comportamento, né? Tô finalizando a entrega do meu TCC agora. Essa pós-graduação foi, vamos dizer assim, a gotinha d'água para eu entender que eu queria ser psicóloga, uma psicóloga especializada em neuropsicologia, neurociências e terapia cognitivo-comportamental. Então, se hoje você está em dúvida de fazer uma transição de carreira, procure não só os pontinhos da sua história profissional, como também as suas questões pessoais. Entenda se essas questões não estão te levando para um conhecimento, para um convite de contribuição à sociedade em uma outra área. É importante também que você faça alguns cursos relacionados, talvez um curso de extensão, uma pós-graduação, que foi o que eu fiz, dentro daquela área que você pensa em fazer uma transição de carreira. Porque aí esses cursos de extensão, pós-graduação, podem te fazer experimentar essa área sem que você faça definitivamente uma mudança de carreira antes. Você vai ter aquele contato, você vai experimentar aquela área de conhecimento, aquela profissão em algum nível, antes que você peça demissão, tome decisões mais drásticas com relação à sua profissão anterior.
Gente, eu continuo trabalhando com marketing e eu gosto muito de falar sobre isso aqui com vocês, porque a gente escuta de várias pessoas que é importante você queimar pontes. Larga seu trabalho, pede demissão, vai viver de luz. Só que eu tenho 38 anos, vou fazer 38 na verdade semana que vem. Eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho um boleto para pagar. Não dá para eu pedir demissão, para eu dispensar todos os meus clientes, para eu viver de clorofila ali, sabe? Igual uma planta. Isso não é possível na minha realidade. Se for possível na sua, beleza. É a realidade de muitas pessoas que vão fazer uma segunda graduação, até uma primeira graduação, tá? O trabalho, às vezes em uma outra área, ele é indispensável. Não se sinta culpada, não se sinta diminuída se você precisar manter o seu trabalho em uma outra área durante a sua faculdade. Isso não torna você uma profissional dessa nova área menor ou menos capacitada. Você vai precisar pagar um preço, que é o preço que hoje eu tô pagando, que é o preço de ter que se organizar melhor. Hoje eu preciso ter uma agenda super organizada, uma rotina bastante espartana, para que eu consiga dar conta dos trabalhos da faculdade, dos estudos em paralelo, porque isso é uma coisa que a gente vai precisar conversar no próximo vídeo sobre segunda graduação. Você vai precisar fazer trabalhos, você vai precisar estudar por fora, porque nem toda faculdade, na verdade a maioria das faculdades, não vai te entregar o conteúdo atualizado. A grade acadêmica é uma tristeza. Você vai precisar ter uma rotina melhor e mais organizada e mais disciplinada do que aquela pessoa que só estuda. Ai, puxa, minha vida podia ser diferente, eu podia ter mais tempo. Cara, é isso. Eu não tenho notícia melhor do que essa para te dar, não tenho notícia boa para te dar. É a realidade, é o que é, né? Quando eu comecei esse vídeo, eu falei para você que a gente teria aqui no canal papos sobre a realidade. É para mulheres reais, de uma mulher real para mulheres reais. Então, eu tô gravando um vídeo aqui, vocês estão escutando as crianças gritando lá no play. É porque eu não tenho estúdio, eu tô gravando na minha casa, num feriado. Isso aqui é a realidade. A gente tem 2 opções. Ou a gente reclama da realidade e fica paralisado para sempre com relação a essa situação, ou você aceita a realidade como ela é e faz os seus ajustes, os seus acordos, os seus combinados para seguir. Para alguns será muito mais difícil do que para outras pessoas. E eu nem posso reclamar, porque eu tenho muita consciência de que eu tenho aqui alguns privilégios muito importantes e que para algumas outras pessoas, para algumas outras mulheres, aliás, para a maioria das mulheres, vai ser muito mais difícil do que para mim. Mas mesmo sendo difícil, galera, a gente não pode correr do leão. Ou a gente corre atrás do que é importante para nós mesmas e para os nossos filhos, ou não tem muita solução. Então tá tudo bem trabalhar durante a faculdade, isso pode ser muito importante, inclusive, para você ter renda, para você pagar os seus livros, para você pagar uma experiência específica, às vezes um curso online por fora da faculdade, para você seguir mais tranquila fazendo a sua graduação, sem se preocupar com os boletos que tem que pagar. Bom, pessoal, é isso. Deixem aqui os seus comentários sobre a visão de vocês em relação à transição de carreira. Eu acho que eu vou fazer mais alguns vídeos sobre transição de carreira e também sobre segunda graduação. Então deixa aqui a tua pergunta sobre isso. É muito importante a gente manter esse canal de troca, né? E esse canal de troca acontece justamente nos comentários. E eu vou pedir para você que você se inscreva no canal e curta esse vídeo, que assim você me ajuda a entender quais vídeos foram interessantes para você e também ajuda o algoritmo do YouTube a notar o canal ainda mais rápido, tá? Quanto mais o canal crescer com esse conteúdo gratuito, mais conteúdo gratuito eu trago aqui para vocês, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.